Sabe quando a gente sai de casa para viajar, que a gente chega naquele quarto de hotel todo arrumadão, todo estiloso, e que a gente dá até vontade de fazer aquela cena de televisão e se jogar na cama, fazer aquela coisa de a gente se jogar e se sentir aconchegado naquele espaço? Imagina essa situação. Agora imagina uma outra situação. Quando a gente termina a nossa viagem, que a gente volta para casa, que a gente deita na nossa própria cama e fala assim, que saudade que eu estava dela. Que saudade que eu estava do meu quarto. Pois é, eu me sinto assim. Você se sente assim no seu quarto? Porque assim, né, é muito legal quando a gente sai, vai para um quarto diferente, um quarto de hotel, que é um quarto todo arrumado e tudo, mas é um quarto sem pessoas, vamos dizer assim. É um quarto que não tem a vida da pessoa ali, né? E aí quando a gente chega na nossa casa e que a gente tem o nosso quarto com a nossa personalidade, com as coisas que a gente gosta, com a cama do nosso jeitinho, né? Que você já está acostumado a ser uma cama confortável, é outra coisa. Tem um ditado que todo mundo fala assim: melhor do que viajar é quando a gente volta para casa. E eu confesso a vocês que eu amo viajar, amo mesmo, de paixão. Mas que quando a gente volta para casa é tão gostoso. Tirando a correria que a gente volta no outro dia, né? Mas é tão gostoso a gente estar na nossa casa, se sentir bem. E aí é por isso que a gente vai conversar hoje sobre de decoração para quarto. Porque se você não sente isso aí na sua casa, tá na hora de você começar a sentir. Porque senão a gente fica naquela situação de não estar no nosso espaço, não estar aconchegante, nada disso. Bom dia, amiga. E aí, Bom, ó, eu tava te ouvindo e é verdade. Quando a gente viaja por um bom tempo, nossa, quando a gente chega no hotel, tem aquela cama gostosa que dá vontade de ficar e se jogar ali, realmente é muito bom. Mas tem hora que, depois de um tempo, a gente vai ficando cansada. Eu acho que o cansaço também é um pouco de perceber a falta de personalidade que tem aquele quarto, que ele é, é, de alguma maneira, ele é bonito, né? Mas ele não tem cara de ninguém, vamos dizer, é totalmente neutro. Então, por um tempo, ele funciona. Mas depois de um tempo, a gente começa a sentir falta do nosso cantinho, que tem a nossa cara, que tem o nosso jeito, né? E aí a gente gosta de voltar para casa. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem um quarto assim. Tem gente que ainda tá com o quarto fazendo, tá arrumando, e ele às vezes tá impessoal ainda, né? E aí, é, nessa live, a gente vai falar um pouquinho para ajudar, não só a apontar os erros, e como a gente já falou na outra live, a gente está aqui, não é para poder falar assim, você está errada, muda isso agora, que você, senão você vai ser crucificado. Não é nada disso. A gente quer mostrar os erros para poder procurar ajudar vocês a acertar. Rapidinho, deixa eu só trocar minha internet aqui. Não vou cair, não, mas vai falando aí, porque eu tô com medo tá. de E aí cair. vamos lá, né? Colinha na mão, porque senão eu vou esquecer. A gente começa a falar e acaba esquecendo alguns detalhes. Vamos lá, né? O primeiro ponto, que na verdade eu acho que é um erro que mais afeta, não só no quarto, mas em todos os ambientes, mas que afeta muito essa questão do conforto, que são os espaços, né? Como você pensar o seu espaço. A gente sempre começa um projeto, seja ele de arquitetura ou de interiores, pelo estudo do layout, né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, quando a gente está ensinando alguma coisa nova, porque você estudar o layout, estudar a posição, estudar os afastamentos entre os móveis, é uma coisa essencial para você ter um conforto no seu espaço. E aí a gente está falando de conforto do espaço, não decoração mesmo, tá? Porque é muito ruim, você tem que ficar se virando, se esquivando para tudo, né? É muito ruim. Isso aí num dia, no outro, vai passando com o tempo, você vai enchendo o saco daquilo ali, entendeu? E quando você tem o espaço bem planejado, bem organizado, é outra coisa, né? Exato. E aí tem uns cuidados que a gente deve tomar na questão realmente de afastamentos. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um quarto pequeno e aí não pensa e fala assim, não, eu quero uma cama king.
A cama king é a maior cama que tem, né? O maior tamanho de cama que tem. E aí ela ocupa muita área do seu quarto. E quem tem um quarto pequeno pode ser que fique sem circulação do lado da cama. E aí a pessoa fica assim, antes de comprar, pensando assim, não, acho que eu vou comprar porque eu vou ficar mais confortável na cama, vai ter mais espaço. Mas esquece que depois você vai ter que ficar subindo pela frente da cama, às vezes porque não vai ter como passar do lado da cama. E aí fica achando que não e tal. Mas depois, gente, acontece, sei lá, um acidente, você precisa sentar na cama e não vai conseguir se arrastar. Sei lá, gente, a gente não pode ficar, vamos botar, estagnando, acabando com todas as possibilidades, essa possibilidade de você realmente poder entrar pelo lado na cama e sentar e ter aquele conforto, né? Por causa de o tamanho de uma cama que depois que você dorme, nem às vezes vai fazer tanta diferença, né? A escolha da É, a gente tem que analisar o custo-benefício de cada coisa, né? E aí vamos lá, quando a gente fala de afastamento, o que, que é essa medida, né? Que a gente dá como uma medida mínima confortável, né? De 50 a 60 centímetros entre cada espaço. Então vamos lá, gente. Ah, tudo. não é uma regra para todos os móveis. Vai depender de como você está organizando esses móveis, tá? Mas todo momento que você precisa afastar uma peça da outra, vamos supor, o armário da cama, você tem que abrir a porta do armário. Não é simplesmente a medida da porta. Você tem que deixar a medida da porta e mais um pouco, porque senão você tem que ficar se virando o tempo todo para você abrir uma porta, Né? Isso né? aí. Você tem que pensar. Aqui não é fácil, porque é ruim você não conseguir visualizar o que está dentro do seu armário, né? Ao mesmo tempo, se você vai afastar a lateral da sua cama da parede, você tem que ter uma medida confortável para você transitar ali. E aí é justamente aí que entra essa medida de 50 a 60 centímetros. Isso é mínimo, tá, gente? É mínimo. Se você tiver mais espaço, vamos trabalhar mais espaço. Você não precisa ficar com as coisas tudo afastadas uma da outra. Por exemplo, mesa lateral é para ficar. Ela sempre fala, a mesa, o criado, né, a cabeceira não, o criado, a mesinha lateral, ela tem que estar Lateral. porque, aqui, ó. Imagina que aqui fosse a cama. Ela tem que estar aqui, ó, para um apoio. Entendeu? Para você botar uma luminária, para você fazer uma leitura, né? Ela tem que estar próxima. Essa é a peça que tem que estar coladinha. 5 centímetros para você conseguir arrumar a colcha da cama, tá? Mas pelo menos isso, né? Lembra da colcha que ela tem ali que entrar naquele cantinho. Mas assim, ela tem que estar bem próxima. Agora, se você tem um REC, né, no seu quarto, você tem que deixar esse espaço entre o REC e a cama. Ah, Elaine, não dá, meu espaço não tem espaço, meu quarto não tem espaço para botar o REC. Bota só o painel para esconder os fios da TV. E aí você joga uma prateleira lá em cima, vê se dá para cortar a parede para colocar um nicho. Enfim, cada caso é um caso, e aí aqui a gente não tem como generalizar. A gente tem N ideias de acordo com cada espaço, mas analisa antes de comprar os móveis. Pensa nesses espaços, né? Isso aí. E aí, às vezes as pessoas ficam pensando assim, vou botar uma cama box. E aí a cama box tem 1,90 m de profundidade, mas esquece que depois você vai botar uma cabeceira e essa cabeceira pode ser grossa, né? Ter uma profundidade grande. Então a gente também tem que lembrar disso. São pequenos detalhezinhos, mas que depois podem te atrapalhar e muito na circulação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses Fala detalhes. que é a regra geral, né, de que as pessoas às vezes não conseguem ter o resultado que o arquiteto, que o designer tem, é porque elas não planejam o espaço antes, né? Planejam um todo, né? Vai fazendo aos poucos e pega e vai, e aí tem uma ideia, aí depois no meio do caminho vê que aquela ideia não era tão boa, aí tem outra e compra outra coisa, e depois se arrepende, muda. Esse é o problema. A gente, quando a gente faz o projeto, a gente pensa nele como um todo, já tem um planejamento dele como vai ficar no final. Aí você consegue executando as partes, porque no final você sabe que vai dar certo. E aí, quando a pessoa vai fazendo, às vezes, aos poucos, faz uma coisa e depois compra, se arrepende, muda e tal, e às vezes demora para fazer o próximo passo e aí desanima, desiste daquilo. E aí a pessoa acaba se perdendo
e surgindo um monte de dúvida, né? E aí o negócio começa a desgringolar. Exatamente. E aí vamos lá, só para vocês terem alguma ideia de medidas, né, para quartos. Um REC, você pode ter um REC de 45 centímetros de profundidade, caso você tenha espaço para ele. Então você pode colocar nessa medida. Uma Com mesinha precisa ter 45, com até 40. 40, né? Isso. Uma mesinha que fosse exclusivamente para maquiagem, você pode ter ela com 25 a 30 centímetros, ela não precisa ter muita profundidade. Você pode fazer ela um pouquinho mais larga, se você tiver espaço, mas você não precisa ter profundidade de mesa para computador, por exemplo. Se você usa o seu quarto como home office também, aí sim, você precisa ter no mínimo 45. Mas se é uma bancadinha só para make, pode ser com 25 a 30, já atende super bem. Uma mesinha lateral de cama, ela pode ter a partir de 30 centímetros de largura, tá? Porque ela já é mais do que suficiente. 25 já dá, vamos dizer assim. Porque você tem que pensar que a mesinha lateral é só para um apoio. Se você tiver ela maior, você vai botar adorno, vai botar abajur, vai botar outras coisas. Mas se você não tem espaço, isso aí já é suficiente. Imagina só assim, espaço com uma água para colocar o celular para carregar, porque isso é padrão, todo mundo faz isso, bota o celular para carregar na cabeceira de noite. Então, é assim, o máximo é botar um livro se você tem esse hábito. Não precisa de muito espaço. Mas a circulação, aonde você tem que passar, tem que transitar o tempo todo, de 50 a 60 centímetros, né? É isso aí. Agora vamos para o segundo maior erro. Isso. O segundo maior erro que a gente percebe é a questão das cortinas. Em vários aspectos, gente. O primeiro é a questão da altura da cortina. A gente tem que pensar que o quarto em si é um ambiente que é para ficar escurinho, né? Não é um ambiente que é para entrar total claridade. E aí, a cortina curta permite entrar a claridade ali por baixo, né? O problema, a cortina curta é permitido, vamos dizer assim, né? Quando tem uma bancada ou algo ali embaixo que a cortina não consiga descer, por exemplo, um ar-condicionado, de repente, ou uma bancada mesmo de estudo, ou a cabeceira da sua cama, e aí sim, aí a cortina não vai dar para ir até o chão, e aí tudo bem, e aí provavelmente o ideal seria até você fazer um mix de cortinas. Botar uma, de repente, uma mais sequinha, mais juntinha, né, com blackout, e uma de tecido, de repente, que aí você consegue vedar bastante a questão da entrada da luz, né? E outra coisa que a gente tem também para dizer é que não fica bonito uma cortina curta com um pedaço de parede aparecendo ali embaixo e meio que divide a parede, deixa seu ambiente mais curto, né, amigo? Mais Ele baixo. dá uma sensação que ele é mais baixo. E aí não fica bonito, gente. Não fica. São aqueles pequenos detalhes que às vezes a gente não sabe olhar. Você olha para um quarto pronto, bonito, você acha bonito, mas não consegue identificar, às vezes, no seu o que está faltando. Então, né? É isso que a gente quer mostrar para vocês, às vezes, porque às vezes vocês ainda não estão com o olhar treinado, como a gente já tem, de perceber os pequenos detalhes que fazem total diferença, porque a decoração é muito isso. Decoração são pequenos detalhezinhos que no final fazem uma diferença absurda. Então, uma cortina curta não é legal. A cortina também deve ter 15 a 20 centímetros depois do vão da cortina para o lado, Para cada lado. cada lado, para poder você conseguir vedar bem também essa questão da iluminação dos lados. E se você quiser, você pode continuar. A cortina não precisa parar nisso. Se você tem vai ter, por exemplo, seu guarda-roupa. Você não para a cortina ali 20 centímetros e aí dá mais um espaço e começa o guarda-roupa. Vai até o guarda-roupa, por exemplo. Ó, aqui, não sei se dá para vocês verem, ó, tem um móvel aqui e a cortina vem aqui. Eu poderia parar antes, por causa dos 20 centímetros, de repente até poderia. Nesse caso aqui, não. Mas não fica bonito, fica muito mais interessante se eu vou até ali, porque aí a gente consegue Mas o seu estado, né? isso. Pode-se usar a cortina tipo persiana em quarto? Então, aí esse é um outro erro, vamos dizer assim. Poder pode.
Porém, é o que a gente está falando, a persiana ela não bloqueia a entrada de luz. Mesmo que ela esteja totalmente fechada, né, seja ela horizontal ou vertical, se você tem problema com a luz do sol de manhã cedo, né, gosta de dormir até mais tarde, esquece, porque vai passar luz. A hora que o sol bater ali, né, começar a raiar, vai começar a entrar claridade. Então, é muito pessoal, tá? Tem coisas que a gente até fala assim, se fosse a gente não faria. Mas não quer dizer que está errado. Quer dizer que, na grande maioria das vezes, as pessoas gostam de ter um momento no quarto escuro para dormir até mais tarde. Ou, às vezes, por exemplo, acontece muito aqui em casa. Eu acordo, vou abrindo as cortinas todas. Chega de tarde, depois do almoço, a gente gosta de deitar um pouquinho. Só que a gente gosta de deitar, ainda que seja de tarde, com um quarto escuro. Então, eu consigo fechar as cortinas e elas bloqueiam totalmente a entrada de luz. Então, é muito do hábito de cada pessoa. A persiana não vai permitir esse bloqueio total de luz. A não ser que ela rolou, que ela é inteira. Né? Isso. A rola é a única que vai te dar esse resultado. Porque ela fecha a entrada totalmente. Exatamente. Vai depender realmente do tipo de persiana. Porque tipo de persiana, gente, tem uns 50 tipos de persiana. Uns 50. Mas a persiana que a gente as mais comuns, né, que são a vertical e a horizontal, geralmente elas não vedam, por mais que elas tenham um pouco de blackout, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, eu já tenho persiana aqui na minha casa, ela veda, mas ela veda assim, né, nesse sentido, mas entra claridade do lado. Ela entra na frente, mas entra pelos lados. Então, a gente tem uma dica para você também. Você pode fazer na frente dela. Isso funciona só para as persianas horizontais, tá, gente? Para vertical não vai dar certo. Colocar uma cortina de tecido. E aí, por exemplo, se a sua horizontal só vai na altura da janela, termina ali na altura da janela, você pode colocar uma na frente de tecido que vai até o chão. E aí vai ficar muito mais bonito, muito mais elegante. Fica super legal essa combinação da persiana com a cortina de tecido na frente. A gente gosta muito dessa combinação. E aí as persianas podem ser de madeira, de bambu, tem mil materiais. Mas a gente sabe que o mais comum de se usar, né, são aquelas de as metálicazinhas, né, ou de PVC. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque também a persiana, dependendo do estilo dela, ela vai dar um estilo de escritório, não vai dar estilo de quarto. Então, assim, a gente deve pensar também nessa questão do estilo. Mas também tem aquelas persianas romanas, que elas têm aqueles gomos, e aí elas são bem bonitas, e essas aí, de repente, elas, se for com blackout, elas conseguem. Isso. Elas conseguem trazer essa impressão mais de quarto, né? Porque por fora você vai botar, ela vai ser de tecido e por dentro de blackout. E quando ela estica, ela fica bem retinha e consegue vedar bem também a questão da luminosidade. E aí é o que você falou, né? Se você conseguir levar ela de ponta a ponta até a parede, melhor ainda, porque você vai dar uma amplitude maior no seu espaço, tá? Mas aí é claro que é como a gente sempre fala. É caso a caso, cada um tem a sua particularidade, né? E a gente não pode dizer que é uma regra. Claro que todas as regras têm as suas exceções, a gente tem que analisar cada espaço e cada caso, né? Pra gente ver e ir ajustando. Exatamente. Deixa eu só falar mais uma coisa. Quem tem porta no quarto, porta de vidro para varanda, também, gente, deve fugir de colocar qualquer persiana horizontal. A gente tem que sempre lembrar disso. Persiana horizontal não funciona para porta. Só funciona para janela. Por quê? O que acontece? A persiana, você teria que levantar ela inteira para poder passar pela porta. Então ela fica errada, porque ela não fica funcional. Isso. Persiana só funciona para porta se for vertical, tá? Isso. Agora vamos lá. Outro ponto que a gente quer tratar aqui com relação ao quarto, que é a iluminação artificial, né? As nossas lâmpadas, luminárias, rádio no gesso, enfim. Regra número, e aí é regra mesmo, tá, gente? Iluminação do quarto é lâmpada morna ou quente.
Nunca, 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 nunca lâmpada fria, aquela luz branca, principalmente as fluorescentes brancas, nunca use, tá? Não. Porque o corpo é muito grande. Deixa eu só antes de adiantar aqui, a Dani perguntando como ficaria no caso onde tem um ar-condicionado acima da janela. Então, vamos lá. Acima da janela, infelizmente, a cortina vai ter que entrar abaixo do ar-condicionado, tá? Isso. E aí vai dependendo do estilo. Nesses casos, às vezes, funcionam melhor as cortinas com varão, tá? Porque aí você coloca o varão para iniciar logo abaixo do ar-condicionado, tá? Mais 5 centímetros logo abaixo do ar-condicionado, para você conseguir ter a cortina ali pegando a parte de baixo. Aí é o único caso que não tem muito jeito, porque você não pode fechar o ar, né? Não tem muito para onde fugir. Vamos lá. Aí não pode correr. Vamos lá, voltando à questão da iluminação. Então, como eu estava falando, sempre lâmpada morta, lâmpada fria. Aí você tem gente que tem aquele estilo de dizer assim, Falou fria. morna ou lâmpada quente. Ó, já estou até me confundindo aqui. Lâmpada morna ou lâmpada quente. Aí tem gente que fala assim, ai, mas a lâmpada amarela não ilumina direito, eu não consigo enxergar nada. Porque você está comprando a potência de luz errada. Existem duas coisas que você tem que considerar na hora de comprar as lâmpadas. Temperatura de cor, que é o que a gente chama de morna, quente, fria, que é o que a gente lá conhece como luz branca e luz amarela. E existe a potência, que é quantos watts ela dá de iluminação. E aí, se a lâmpada amarela não está iluminando o suficiente, é porque você está comprando uma lâmpada fraca, com pouca potência, tá? E aí, gente, por que a gente fala tanto isso? Isso não é uma questão de decoração, não. Isso é uma questão fisiológica, sabe? Porque o que acontece? A lâmpada branca, ela emite um sinal para o nosso cérebro que libera hormônios do estresse. Hormônios que te deixam atentos e ligados o tempo inteiro. E o quarto, a função do quarto não é essa. A função do quarto é um lugar onde você vai descansar, se desligar no final do dia para poder dormir e ter um bom sono. Então tem gente que tem dificuldade de dormir e aí, de acordo com essa dificuldade de dormir, fica assim, por que eu tenho insônia? E tem a lâmpada branca no quarto e não sabe, entendeu? Então o ideal é o nosso organismo se acostumar, vamos dizer, a lâmpada amarela é a lâmpada que remete ao sol, né? Pôr do sol amarelo. No final do dia, o sol vai ficando mais amarelado, mais coisa, para poder o seu corpo entender que está chegando o final do dia e que você vai descansar. Por isso que a gente precisa ter a lâmpada amarela no nosso quarto. Agora, a pessoa chega e pergunta assim, mas eu gosto de ler no quarto. Mas se você for ler no quarto para dormir, né? Você coloca a morna. A branca é ideal ficar longe de casa. Para todos os ambientes. A branca você não compra nunca. Vai na morna que é mais fácil. Porque aí você consegue, de repente, ficar atento para ler o livro. Agora, se você lê livro para dormir, porque tem gente que tem esse hábito, né? Eu vou ler para dormir. Para chamar o sono. Para chamar o sono. Aí é melhor usar a amarelinha também. Mas aí você pega e bota uma iluminação para isso. Coloca uma iluminação direcionada para isso. Um abajur, ou uma arandela dessas, né? Ou um pendente do lado da cama. Não precisa ser a iluminação geral do ambiente. Principalmente se for um casal que um vai dormir e o outro vai ler o livro. Você vai atrapalhar o outro deixando uma luz acesa, né? Então, aí a gente está perguntando aqui qual seria a potência melhor. É muito difícil a gente dizer qual a potência melhor, porque vai depender do tamanho do seu espaço. Vai depender se você recebe outro tipo de influência de iluminação, ou de outro ambiente, enfim. Mas vamos considerar a noite, que não tem iluminação externa, né? Vamos botar assim, só dentro da caixa. Vai depender do tamanho do seu espaço. Vai depender de quantos pontos de luz você tem no seu espaço. Vai depender de quantas cenas você cria, né? Quantas sessões você cria com jogos de iluminação. O importante, eu acho que o ideal, vamos dizer assim, principalmente para quem tem rebaixo de gesso, porque quando está na laje é mais difícil a gente fazer isso. Mas quando você tem um rebaixo de gesso, eu acho que a melhor solução é você criar vários pontos de luz e todos eles numa iluminação média, de média a fraca. Porque aí
você vai regulando a quantidade de luz que você precisa de acordo com o que você vai fazendo dentro do seu quarto. E aí você tem que analisar quais tarefas você executa no seu quarto. Ah, o meu quarto é só para eu deitar e dormir porque eu tenho closet, né? E aí eu não preciso de iluminação no quarto para me vestir. Ah, não, eu além de deitar para assistir uma televisão e dormir, eu também faço a minha maquiagem porque eu tenho a bancada dentro do quarto. Ou outro caso, não, eu me visto dentro do quarto, o guarda-roupa é tudo dentro do quarto. Então, todas essas tarefas você tem que pensar e analisar para você ter iluminação suficiente para executar todas elas. E aí, nesse caso, o ideal é você criar vários jogos de iluminação. Você vai botar um spot em cima de um detalhe, que seja na bancada de maquiagem, pode ser, alguma coisa nesse sentido. Mas a bancada de maquiagem ela é bom, além do spot, você tem uma luz de frente, tá? Porque senão ela gera sombra. Porque se você pode... bota a iluminação de cima, faz sombra no seu rosto e você não consegue enxergar direito. Assim, você vai te atrapalhar em vez de te ajudar. Você pode ter os pendentes na mesa lateral, você pode ter uma iluminação geral que pode ser embutida no gesso ou pode ser uma luminária. Enfim, é bom você criar essas seções, que aí você regula elas com uma potência menor um pouco, e aí você vai compondo a sua iluminação. Ah, hoje eu preciso de muita luz, que eu vou me vestir, preciso estar lindona para sair, vou fazer maquiagem, tá. Acende todas as luzes. Acende tudo. Entendeu? Esse é o ideal. Agora, se for só um ponto central aí no seu ambiente, você pesquisa na internet, de acordo com a metragem quadrada, você consegue esse tipo de informação. Assim, só para as pessoas terem uma noção, um quarto padrão de apartamento dos de hoje em dia, que são menores, tá? Tem Se uns você comprar, metros quadrados, né? se você, na média de 10 metros, né? Varia de 8 a 10, vamos dizer assim. Uma luminária única, central, se você for usar uma só, realmente não tem ponto, não vou puxar, não vou chamar eletricista, nada disso. Uma placa de LED de 18 watts é mais do que suficiente. Tá? Só para vocês terem um parâmetro. Tá? Mas aí, como eu falei, vai variar muito de acordo com o tamanho do quarto, quantidade de luz que você vai colocar dentro dele. E também da luminária, né? Porque tem aqueles plafões que tem para 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, 4 lâmpadas, e aí vai variar realmente. Mas 18 para esse tamanho de quarto até dá. Não precisa, o de 12 é pouco, e acima do 18 também já acho que já é um pouco exagerado. Muito claro. Porque a gente tem que pensar nessa questão do todo aconchego e conforto, né? A gente tem que sempre levar em consideração em todos os cômodos qual a sensação que você quer transmitir com aquele cômodo, né? Isso. Vamos lá, né? Quarto ponto que a gente queria tratar é justamente aquele que a gente começou falando, eu comecei citando aqui no início da nossa live, que é a falta de personalidade do seu espaço. E aí, gente, agora nós vamos nos atentar para a questão do quarto. Mas isso é para todos os ambientes da sua casa, tá? Cada ambiente tem que ter um pouquinho da sua personalidade. Você vai eleger um estilo que você quer fazer a decoração, mas ele tem que ter a ver com você. Não adianta você, uma pessoa extremamente clássica, querer fazer um quarto industrial. Você não vai se sentir bem naquele espaço. Então, você tem que colocar a sua personalidade. Aí tem gente que fala assim, mas eu sou muito neutra, eu gosto de botar tudo bege. Tudo bem, mas será que não dá para colocar um quadro que remeta a sua personalidade, ao seu estilo, né? Que remeta à sua atividade diária, à sua profissão, que seja, né? Um adorno, por exemplo, eu amo música, eu sou uma pessoa extremamente musical. Então, nem que seja uma caixinha de som diferente, bonita para ter ali no seu quarto. Eu amo moda, né? Eu trabalho com moda. Coloca um adorno que tem a ver com você, coloca um quadro que tem a ver com você. É tão legal quando a gente entra num ambiente e percebe que conta um pouco da história. É legal você entrar ali. Pode ser porta-retrato, pode ser um quadro, por exemplo, quarto de casal. As pessoas gostam muito de colocar foto do casal, mas as pessoas têm costume, às vezes, de pegar um quadro e botar um quadro no meio, centralizado no meio da cama, em cima da cama, com uma foto. E aí, às vezes, aquilo ali fica
Desproporcional também é o tamanho da cabeceira. Então, assim, tem várias regrinhas, mas o importante é que seu quarto transmita, sim, a personalidade de quem mora ali, o estilo que você gosta, né? Tem muito quarto sem estilo, sem personalidade, que tá tudo bege, que a pessoa foi lá na loja de modulado, pegou, mandou fazer, encheu aquilo tudo de armário, e fica que ele não tem nem parede praticamente sobrando, né? E aí fica aquele quarto que poderia ser de qualquer pessoa. É isso que a gente quer falar. É um erro grave de decoração o quarto que não tem personalidade, que não tem cara de ninguém, que pode ser de qualquer pessoa. Um quarto de hotel, às vezes. Né? Que você chega e serve para qualquer pessoa que chegar ali e fala assim: ah, pode ser para qualquer pessoa. Impessoal. Impessoal. A Exato. gente quer transmitir um pouco dessa personalidade, colocar no seu ambiente. Um pouco de quem você é. Pode ser com cor, pode ser com estampa, pode ser de preferência com quadros. Então, às vezes tem aquela paredona vazia que só tem a TV. Coloca quadro que tem a ver com você. De repente, uma prateleira, uma estantezinha, alguma coisa que você consiga colocar um pouco de quem você é. Os livros que têm a ver com você, os adornos mesmo. Objetozinhos que contam um pouco de você, coisas de viagens que você traz, né? São pequenos detalhezinhos que vão fazendo diferença realmente. Como eu falo isso mil vezes, mas é realmente um clichê, mas muito real, né? Com certeza, é aquela coisa, né? E assim, gente, para você colocar personalidade, você não precisa gastar tubos de dinheiro. Você pode fazer um DIY aí de uma coisa que você gosta, faz uma decupagem de um quadro, né? Compra aquele tecido num padrão, numa padronagem que você gosta, e bota umas almofadas na sua cama, ainda que ela seja uma estampa, um tecido neutro, né? Mas vamos falar de estampa daqui a pouco. Mas, enfim, compra um tecido de parede, não dá para comprar o papel, né? Porque fica às vezes um pouco mais caro, você já tem que pagar instalador. Compra um tecido, forma uma faixa que seja, cria um elemento de destaque no seu quarto. Eu acho que hoje em dia a gente tem tantas soluções de baixo custo que não é mais desculpa das pessoas deixarem o básico da decoração para depois. É questão de pegar e fazer. Muita gente às vezes, não deu tempo, não deu tempo. Aí vai passando. Aí passou Deixar um ano. Passou depois, dois anos. E depois. aí você não está vivendo bem. É, exatamente. E as pessoas têm esse costume de deixar para depois e deixam a casa por último. E agora que a gente está nessa pandemia, com essa coisa de ficar mais tempo em casa, a gente percebe o quanto é essencial a gente ter nossa casa bonita e arrumada e da gente querer ficar mais em casa, né? Ontem eu estava vendo uma blogueira aqui da nossa cidade falando exatamente isso. Ela falou, gente, pasmem, eu que sempre gostei tanto de sair, tô gostando de ficar em casa. Eu também, eu vou ser sincera. Claro que por todas essas coisas que a gente está vivendo, né? Todos esses medos. Bom dia, Norma, minha sogra. Por todas essas coisas que a gente está vivendo, de ter esse medo de sair e tal, etc. Eu sempre fui uma pessoa que eu amo sair. Eu tive um período da minha vida de até antes de ter filho, que se eu ficasse um fim de semana em casa, eu ficava sofrendo. E agora eu realmente gosto de ficar em casa. Nessa pandemia, eu dei uma renovada, uma repaginada na minha casa. E aí agora, cada cantinho que eu olho traz felicidade, sabe? Eu acho que a decoração é isso. Você está se sentindo tão bem na sua própria casa que você não está fazendo mais questão de sair. Né? Exatamente. Claro que é bom sair, óbvio. Eu não vou nunca parar de querer sair. Mas, mas é tão bom você olhar para sua casa e ficar feliz. Pelo fato de não poder sair. Acho que o X da questão é esse. E aí, gente, não é aquela questão da gente falar assim, vou adiar, eu não vou fazer hoje porque não deu tempo. Sabe o que eu fiz hoje? Antes de começar a nossa live, 10 minutos antes de começar a nossa live. Eu falei com vocês, quem acompanha a gente, sabe que eu estou programando a reforma do meu quarto. E aí demorou um pouco, mas chegou, já tem um tempo a cabeceira nova. E ontem, ou antes de ontem, eu fui tentar tirar o couro que reveste a minha cabeceira atual. E o negócio tá tão grudado que eu achei que ia ser muito mais fácil, né? Eu vou tirar o couro, vou pintar, acabou.
Não, foi ilusão. Eu colei um negócio tão bem colado, que fui eu que fiz. Eu colei um negócio tão bem colado que era para durar 20 anos aquele couro ali, gente. Sinceramente. O que que eu fiz? Porque, claro, meu tempo é muito apertado. Eu tenho essa questão do tempo apertado. Mas para eu não adiar, eu fui agora, 10 minutos antes de começar a nossa live, arranquei o que eu consegui arrancar do couro. Porque ver aquele negócio do jeito que tá ali, eu sei que vai me coçar para eu agir. E aí se eu hoje mesmo consigo fazer a massa. Porque eu não vou precisar emassar tudo, porque já que vai vir a cabeceira nova, onde vai entrar a cabeceira nova, eu não vou emassar, não vou perder meu tempo. E depois, quando você tirar, vai arrebentar de novo. De novo, exatamente. Então eu vou ver se hoje à tarde eu consigo, mais no final da tarde, eu consigo emassar para poder secar a massa até amanhã, para ver se amanhã, que eu vou ter mais tempo, um pouco mais de tempo livre, eu vou tirar o meu domingo para eu tentar, pelo menos, fazer a pintura. Porque aí depois é rápido. Já de uma pintora aí na sua casa, Elaine. Eu vou tentar. Eu já tenho que contratar ela. Já tá ruim. Tratar, amigo, pra você vir aqui em casa pintar a parede. E aí, assim, por que eu não tô sofrendo? O negócio já tá ruim. Eu não vou estragar nada. Já tá ruim. Se eu não conseguir, o máximo que vai acontecer é eu ter que chamar o pintor. Então, eu vou tentar eu mesmo fazer. Se não der certo, eu chamo ele. Se der certo, tá bom. Economizar um cadinho ali para poder fazer. A gente sempre gosta que se você não tem aptidão para fazer alguma coisa, que você contrate um profissional para fazer, tá, gente? Porque não é eu sou uma pessoa que eu preciso contratar. Eu sou uma negação com pintura, meu pai do céu. Nem condição. Eu pinto tudo, inclusive a parede, mas eu pinto tudo, respingo tudo, eu não sei. Tudo na parede. Exatamente, ainda não fica bem pintado. Então a gente tem que valorizar realmente os profissionais que não são tudo. Eu nunca pegaria uma peça de artesanato para fazer. Porque eu não boa para isso. Entendeu? Você já é o contrário, né? Então, assim, eu valorizo um artesão que faz uma peça, para tanto eu contratei, pedi a Paula para fazer a peça lá de macramê que ela fez, que tá guardadinha para colocar no lugar, porque essa parte eu não domino, não gosto de fazer, não é o meu estilo, não tenho aptidão para isso. Agora, a pintura eu já me dou um pouco melhor. Se eu vou acertar ou não, por conta de ter que amassar, eu vou esperar para ver, entendeu? Mas, enfim, fazer uma parede perfeita, certamente eu não faria, tá? Mas, como é um detalhe pequeno, eu vou tentar. E é isso, o que você falou de arrancar e aquilo ali passar a te incomodar mais para você agir, é o que a gente às vezes fala também para as pessoas, assim, a gente fala, é outra frase que a gente fala muito. Sonhos sem data para você, uma previsão para quando você quer fazer aquilo, vai virar só um sonho de dormir, sonhar e acordar para a realidade e ver que não está chegando aquele dia. Agora, quando você bota uma meta, não, eu vou fazer isso até tal dia, até a data do meu aniversário, geralmente uma data especial assim ajuda muito, né? Até o dia, vou arrumar o quarto da minha filha até o dia do aniversário dela, não sei o que. Isso faz maior diferença também quando tem uma data assim, mais especial ainda. E aí, quando você bota uma data, aquilo passa a virar uma meta, não é só um sonho. E aí você tem aquilo em mente de como vai ficar, planeja, e é muito mais fácil de dar certo. Agora, essa tática de Elaine aí também é boa, de pegar e fazer o negócio e aí não vai ter jeito, você vai ter que resolver. O importante é começar. Ah, não posso terminar agora, mas você começou, deu um ponto de partida, né? Deu o primeiro passo. E aí, fazendo os poucos. Não sei se eu vou conseguir terminar no fim de semana, mas pelo menos eu comecei. Porque a caixa está lá embaixo, da cabeceira nova. Se eu não começar a agir, ela vai ficar lá um ano. Vai. Porque eu já comprei, já paguei, já tá lá, né? Se eu não começar a agir, ela vai ficar um ano lá embaixo e eu não vou fazer nunca, né? E a gente tem que aproveitar aquele dia que a gente tá animada e pega e faz. Porque senão, minha filha, o negócio vai ficando para depois mesmo, que a vida é corrida. E aí, quinto ponto dos erros de decoração para quartos. Estampas. Muita gente ainda tem aquele hábito ou aquele medo de fazer composição de estampas, né? E aí acaba o quarto ficando sem graça, sem você ter o que ver,
porque você não tem ponto de interesse em lugar nenhum, você não tem nada que te faça um destaque. E aí, gente, a estampa pode estar simplesmente na roupa de cama. Exatamente. Ou se você não gosta da roupa de cama estampada, não gosta, né, dos padrões e tal, você pode colocar um tapete, ou você pode colocar um adorno, ou você pode colocar um tecido na parede, como a gente já falou, né? Um papel de parede. É muito importante você ter no seu quarto pontos de interesse e não deixar realmente seu quarto sem interesse, sem personalidade, sem graça, né? Então, assim, muita gente opta pelo quarto neutro, até nas cores, e aí bota aquilo tudo bege. Casal, né? Eu percebo, sabe o quê? Que criança e adolescente, as pessoas querem fazer uma matemática, querem estudar, querem fazer uma coisa diferente, mas quando chega no quarto de casal, não consegue imprimir a personalidade do casal ali. Ou coloca só da mulher, ou não coloca de ninguém. Pior que é verdade. Aí vai comprar roupa de cama, floral lindo, mas meu marido não vai gostar disso, aí não vai e bota. Né? É um pouco, às vezes a gente percebe isso. Então, assim, realmente o casal você tem que pensar nos dois. Mas tem mil opções de estampas que não são nem totalmente femininas e nem são totalmente masculinas. São totalmente neutras, né? As estampas gráficas, principalmente, elas são estampas que funcionam tanto para homem quanto para mulher. Gráficos que a gente diz são aquelas estampas, são listras, chevron, bolas, de repente, o pad pulley, que é tipo um xadrezinho. Tem vários tipos de estampas mais gráficas, né? Essas são as que a gente pode te falar, fica mais claro, mas tem outros tipos também que você consegue ver. O que funciona tanto masculino como feminino pode ser um floral de folhagens. Né? Isso. Pode ser um floral de uma cor azul, por exemplo, que hoje a gente não tem só floral colorido, rosinha. A gente tem floral pro azul, pro verde, porque aí combina com os dois, né? Exatamente. E aí tem gente também, outro erro de estampa que às vezes a gente vê se não combina com a sua personalidade, gente, não compra a estampa só porque você achou bonita. E às vezes compra uma estampa, eu achei bonito na revista, no catálogo lá da loja, comprei, achei bonito, comprei. E aí quando você chega em casa, você vai botar na cama e fica assim, era bonito lá, mas não... É porque às vezes não combina com você, não combina com o estilo do seu quarto. Então a gente deve tomar muito cuidado, até para não ficar estampado demais, vamos dizer assim, né? E ser uma estampa cansativa. Uma coisa que você vai olhar e ficar assim, meu Deus, por que eu comprei isso? Né? A estampa precisa realmente ser algo que você bate o olho e ame. Né? Que se identifique com você. Estampa é uma coisa complicada, porque você tem que... Muito pessoal, muito pessoal. A gente, quando coloca papel de parede, esse tipo de coisa assim, nos projetos que a gente desenvolve para os clientes, primeiro a gente tenta captar bastante informações, pedir referências para a gente tentar acertar ao máximo. Mas, por exemplo, a gente coloca uma estampa. Às vezes o cliente não se identifica tanto e pede para a gente trocar, ou às vezes ele nem se dá conta. E aí, na hora de comprar, aí fala assim, não sei se eu gostei mesmo. E aí a gente procura outra que encaixe bem, porque a estampa é uma coisa realmente totalmente pessoal. É um gosto pessoal. E é o que a gente fala tanto, assim, às vezes o cliente fica assim, não sei se achou bonita. A gente fala assim, quem vai morar lá é você. Quem vai morar para lá é você. Não é o nosso gosto que importa nesse momento. A gente tem que te guiar e falar, não, isso aqui não tem nada a ver com o estilo do seu quarto, isso daqui, né? Isso aí a gente sabe te dizer. A gente consegue opinar. Agora, uma estampa é uma coisa realmente muito pessoal. E aí a gente tem que tomar cuidado, mas também não é por causa disso que você tem assim, eu resolvi botar um papel de parede estampado no meu quarto. Agora eu só posso botar roupa de cama neutra. Não. Você pode fazer estampas, né? Super interessante, traz dinamismo, traz mais interesse, deixa seu ambiente muito mais bonito e interessante, fica super legal. Só tem que seguir algumas regras para poder acertar, né? E aí
Quais são algumas regras? Uma principal, quando você tem exatamente as mesmas cores, você consegue deixar a estampa conversando muito bem e fica muito mais fácil. Estampas preto e brancas, gráficas, combinam com qualquer outra estampa. Então, assim, eu coloquei um papel de parede preto e branco, ou até cinza e branco, né, no meu quarto. Qualquer estampa que você colocar na roupa de cama vai ficar legal. Isso. É uma coisa neutra que combina bem com tudo. Elaine mesmo tem um papel de parede estampado no quarto, né? Tem. É um gráfico, uma estampa gráfica também. Estampa gráfica, azul, azul não, cinza e branco. Não é É. cinza? É um bege. É um bege Bege. mais escuro com mais claro. Isso. E aí combina. Sempre E aí, tá, você é do time dos básicos que prefere não ter estampas no quarto. O que eu faço no meu quarto ficar bonito e interessante? Faz um mix de texturas. E aí vai você coloca. vai botar o macramê, vai botar o martelacê, né? Que é aquela costura Isso, da tecido. Isso tudo isso, vai te criar um jogo de texturas, de elementos que vão criar destaque, né? Sem você ter a estampa. isso. Aí você pode colocar uma peseira de crochê ou de tricô, de linha, manta, fazer as camadas que deixam aquela cama muito mais gostosa, mais harmoniosa. Brincar com cores lisas, de repente, né? Isso. Bota uma faixa, não, uma coisa com uma faixa de cetim, que aí você tem o tecido plano com uma coisa com brilho. Texturas diferentes, né? Isso. E aí vai fazendo aquele mix. Camadas de travesseiro também deixam a cama muito mais bonita. Então coloca um travesseiro maior, um travesseiro normal, um travesseirinho pequeno na frente, ou algumas almofadas. E aí nessas almofadas você pode colocar frases, pode fazer um monograma com as iniciais suas, do seu marido. Né? Tanto na fronha quanto na Ficar um viésinho, uma coisa que vai dar um toque diferenciado, né? E aí, enfim, tem muitas opções. Nosso tempo já está acabando, tá? Por incrível que pareça, parece que começou tem 5 minutos. E aí a gente vai cair muito rápido. Mas só para a gente finalizar, né? Você não precisa ficar preso só no neutro, você pode criar pontos de destaque, e eu acho que é justamente o criar pontos de destaque que faz uma decoração ficar viva, ficar com personalidade, ficar com seu estilo, né? E aí é justamente essa tecla que a gente sempre bate. Estamos falando hoje sobre quartos, mas isso serve para todos os ambientes, para banheiro, para sala, para área de lazer, para cozinha. Gente, a sua casa tem que ter a sua personalidade. Se você tem dificuldade de criar, de colocar a sua personalidade, chama um profissional para te ajudar. Porque às vezes são pequenos detalhes, como você falou, que vão fazer total diferença na hora de você ver a sua casa e dizer assim, nossa, essa é a minha casa. Não quero sair daqui nem tão cedo. Eu amo estar na minha casa. É um prazer para mim e para minha família estar dentro de casa. Né? E eu acho que o mais importante, no final das contas, né? Assim, Exatamente. um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Vai ficar salvo no nosso IGTV, tá? Então, pode ir lá, quem perdeu o começo, vai lá para assistir e compartilha aí, porque são dicas que às vezes vão ajudar muita gente. E eu tenho certeza que muita gente vai adorar, né? A gente se vê no gente também, gente, no final, deixa um comentário lá falando qual erro que te surpreendeu mais ou qual erro que você já cometeu aí no seu quarto, que você nem tinha se dado conta. Deixa lá um comentáriozinho pra gente lá no vídeo que vai ficar salvo, tá bom? Beijo, bom fim de semana. Obrigado por quem assistiu aí com a gente, tá? Tchau, tchau.